Amém, queridos. Nós estávamos, antes de iniciar, já iniciando, estávamos eu e meu marido conversando ali embaixo, pastor Márcio, naquele salão, né? E ele estava me falando que ali foi o primeiro salão, a igreja começou ali, né? E eu fiquei assim imaginando, a igreja tem 65 anos, 58 anos, né? E aí passou assim na minha mente, né? Quantos pastores, quantos irmãos, né? Que vieram e semearam. Nós hoje estamos vivendo um resultado da semeadura, da graça de Deus, da bondade de Deus, de pastores, de irmãos fiéis ao Senhor que semearam nessa igreja. Então, meu coração é muito grato, pastor Márcio, pela a honra, a graça de desfrutar daquilo que o Senhor já fez nessa igreja, sobre a sua vida, sobre a vida da Fernanda, que estão aqui como pastores, a gratidão mesmo da nossa família, sobre a vida de vocês, sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada irmão e cada irmã aqui, uma honra para nós. E aproveitando, eu queria chamar a Michele e a Núbia. Michele e Núbia. Nós queremos fazer um momento de gratidão e de honra nesta manhã. Então eu vou passar literalmente a palavra para elas. Olá, bom dia. Então, como diz Romanos 13:7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Nós, do grupo de organizadores do Congresso, queremos honrar nossas líderes, por esses dias, por tudo que elas fizeram por esse Congresso, por tudo que elas fazem por nós, cada detalhe que foi pensado, cada detalhe que foi sonhado, tudo. Nós queremos muito honrar vocês, agradecer a vocês pela disposição, pela disponibilidade, tá bom? E por tudo que vocês têm feito pelas mulheres da nossa igreja. Nós viemos só representar, mas todas têm o mesmo pensamento, o mesmo coração, o mesmo carinho, e eu acho que a igreja toda tem esse carinho, as mulheres da nossa igreja têm esse carinho por vocês, tá bom? Então, vem. Quer falar alguma coisa? Amém, queridos. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dessas irmãs. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos. Como nós já iniciamos, meu nome é Larissa Borges, nós estamos aqui nesse congresso maravilhoso, um congresso de mulheres, e quantas coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres, amém? O derramar do Senhor, a graça dEle, a bondade dEle, o favor dEle, a graça nos constrange, né, pastor? A graça do Senhor constrange o nosso coração. E a gente estava conversando também sobre isso, cada testemunho que eu ouvi, cada pessoa que veio compartilhar, dizendo daquilo que o Senhor fez. Eu queria introduzir essa palavra dizendo: o Senhor tem uma palavra de esperança. Ele é a esperança, Ele é a palavra, Ele é a esperança viva para o seu coração. Então, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus realizou, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque Ele continua operando, Ele continua fazendo milagres. Amém? Nessa manhã eu gostaria de compartilhar sobre a vida de Ruth.
Ruth, uma mulher transformada. Ruth, uma mulher restaurada. Ruth, uma moabita que entrou na genealogia de Jesus. Uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra de renovo, uma palavra de esperança ao seu coração. Não tem nenhuma história que Deus não possa transformar, consolar, revigorar, restaurar. Porque para o Senhor nada é impossível. Então eu queria convidar os irmãos a acessar o seu celular, a Bíblia, né, e projetar o texto de Ruth, capítulo 1. Eu vou ler o livro de Ruth todo, né, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, mas o texto será projetado. E nós vamos percorrer esse caminho de uma mulher transformada. Tenho certeza que nesse congresso muitas mulheres foram transformadas. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 6. Se puder projetar, ou se vocês estão com a Bíblia. Versículo 6 diz o seguinte: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para sua terra. Versículo 16. Pula lá para o versículo 16. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Queridos, eu vou fazer aqui o contexto do livro de Ruth. Por algum motivo, ali em Moabe, na verdade, Noemi sai de Belém, a família dela sai de Belém e eles vão para Moabe. Ali em Moabe, a Bíblia não diz o motivo, mas o esposo de Noemi e os filhos de Noemi morrem. Ali em Moabe, Noemi e Ruth, elas ficam viúvas e Noemi perde os filhos. Acontece algo na vida de Ruth e Noemi em Moabe. Eles saem, Noemi sai de Belém, vai para Moabe. E ali acontece algo na vida daquelas mulheres. Elas ficam viúvas. A história delas é marcada em Moabe por algo que foge o controle. Aquelas coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história, que foge. Se é que a gente tem algum controle de alguma coisa. Foge ao nosso governo. Elas são marcadas por uma situação na história delas. E assim, nesse momento, Noemi, no versículo 6, ela soube em Moabe, versículo 6, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento. Então ela decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Noemi decide retornar para Belém. E ela retorna para Belém viúva. Ela sai de Moabe e ela ouve que o Senhor havia dado providência ao seu povo. Noemi era uma israelita, pertencia ao povo de Deus, era do povo de Deus. E Moabe e o povo israelita eram totalmente opostos. Eram povos que eram totalmente opostos. Os moabitas não serviam ao Senhor. Totalmente distante da realidade de Jesus. Então Noemi retorna para Belém. Ela retorna para a casa do pão. Belém significa casa do pão. E nesse contexto, ela encontra uma nora chamada Ruth, que decide no seu coração fazer um retorno com ela. Ruth aqui decide voltar com Noemi para a casa do pão. Aqui eu queria semear no seu coração o primeiro
princípio, o primeiro ponto de uma mulher, ou de uma família, ou de um homem transformado, impactado pela presença do Senhor Jesus, pela palavra do Senhor Jesus. Um homem e uma mulher que restaura a sua intimidade com Deus. Noemi e Ruth, principalmente Noemi, porque ela sabia de onde ela poderia encontrar o alimento dela, em Belém, a casa do pão. Simbolicamente, a casa do pão físico, emocional e espiritual, ela retorna para Belém. Uma mulher e um homem posicionado, uma família posicionada, sabe que precisa restaurar, retornar para o lugar de intimidade, a casa do pão. Nesta manhã, nesse primeiro ponto sobre a vida de Ruth e Noemi, aqui o Senhor nos ensina que o retorno para a intimidade com Deus vai trazer restauração para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para a sua geração. Nesse momento, quando elas retornam, elas simbolicamente, e o livro de Ruth é um livro que faz uma tipologia para o Novo Testamento, é um livro que aponta para o Novo Testamento, é um livro que faz a tipologia de Jesus na figura de Boaz, na figura de Noemi, na figura de Ruth, e conecta ao sacrifício de Jesus. Quando Noemi e Ruth fazem isso, elas rompem o vínculo com Moabe, com o passado, com o que aconteceu, com o que está acontecendo, e elas se preparam para viver em um novo lugar, físico, emocional e espiritual. Então, nesse primeiro ponto, eu queria trazer ao seu coração que algumas reformas e algumas decisões precisam ser tomadas como mulher, como homem e como família. A primeira delas, e essencial a todos nós, a salvação por meio de Jesus. Jesus, ele veio para nos salvar. Ele é o nosso resgatador, o nosso redentor, o remidor, o salvador, o Filho de Deus. Ele veio para transformar a nossa vida e nos dar um novo significado, não religioso, não filosófico, não ideológico, mas de verdade, de fato e real. Um Deus que transpõe as filosofias, a teologia, a ideia humana, um Deus vivo, que se relaciona conosco, que encontra o nosso nome, que nos chama pelo nome. Porque Ruth era moabita, Ruth não era israelita, Ruth era moabita. Ela era de um povo que não conhecia o Redentor, o Salvador, e ela decide, esse versículo 16, que Ruth fala com Noemi: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la, aonde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu morarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus, eu estou me submetendo, eu estou aceitando, eu reconheço que o seu Deus será o meu Deus. Queridos, o Senhor Jesus é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Redentor. Nessa manhã o Senhor está te convidando a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor, o meu remidor, o meu resgatador. Esse é o primeiro passo para restaurar, reconectar a sua intimidade com Deus. Retorne, meu irmão, minha irmã, para a casa do pão. Aqui tem muito pão, o pão vivo que mata a nossa fome, sacia a nossa fome, a água que sacia a nossa sede. Essa é a casa do pão, a igreja de Jesus. O segundo aqui, ainda nesse contexto, Ruth, ela estabelece com Noemi um relacionamento de intimidade. Um relacionamento daquela irmã, daquele irmão de oração. Você tem aquela irmã de oração? Nós precisamos preservar relacionamentos saudáveis. Pessoas que vão acrescentar na nossa vida
fome e sede da palavra de Deus, fome e sede de restauração. Nós precisamos andar com pessoas que você sabe que tem mais fome e sede do que você, para que você seja, através da vida do seu irmão, da sua irmã, porque na unidade, na igreja, o amor de Deus se manifesta. Nessa unidade com seu irmão, com a sua irmã, o seu coração seja aquecido, consolado, amparado. Então Ruth também faz isso, ela estabelece um relacionamento saudável, relacionamentos que vão te abençoar, relacionamentos que vão te levar para mais perto de Deus. E mais uma vez ela restaura a intimidade. E qual é um relacionamento de intimidade profundo? Primeiro é a salvação em Cristo Jesus. E nessa manhã, se você aí no seu coração, no final nós vamos orar, quiser falar isso: Larissa, eu quero restaurar a minha intimidade com Deus, não com uma igreja, não com uma filosofia, não com uma religião, mas com o Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor e eu convido Ele para ser o meu Salvador e o meu Senhor. E aqui também, nesse relacionamento de intimidade, a palavra de Deus. Como anda, meu irmão, minha irmã, o seu tempo devocional com Deus? O seu tempo de leitura? A nossa agenda é tão difícil, né, gente? Eu não sei você, mas eu tenho que colocar na minha agenda meu tempo com Deus. Eu imagino que assim também é com você. Você tem que colocar lá, se preciso for um despertador. Esse é o meu tempo com Deus. Então, palavra, devocional, a água da palavra que nos lava, que nos edifica, que nos instrui. A palavra, ela instrui, não somente ela traz a instrução, mas ela traz o conhecimento do amor, da graça, da bondade, da direção, do caráter do Senhor. A palavra transforma o nosso caráter, a palavra confronta o nosso coração, nos consola. A oração. Eu tenho uma experiência com relação à oração que me marcou muito. Eu era junior e eu fui num retiro de juniores, e tinha um missionário nesse retiro. Ele era missionário na Bósnia, e eu não sei por que ele foi num retiro de juniores. Eu fico pensando, eu falei, meu Deus, por que ele foi num retiro de juniores? Mas eu lembro que nós saímos para um momento do devocional e paramos debaixo de uma árvore e sentamos em volta da árvore, e ele falou assim: vocês irão orar 10 minutos. Pensa, um junior de 11, 12 anos. Fecha o seu olho, abaixa a sua cabeça, você vai falar com Deus 10 minutos. Gente, eu lembro que eu fechei o olho, eu tenho essa cena na minha cabeça, que eu fechei o olho, eu acho que eu orei 1 minuto, sei lá, porque a gente não tem muita noção de tempo, né, nessa idade. Eu abri o olho, eu falei, o que eu falo mais? Fiquei assim. Aí eu vi as formigas passando no chão, eu falei, Senhor, obrigada pela formiga, obrigada pela árvore, obrigada pela folha que está caindo. Porque eu não sabia mais o que eu falava. Eu lembro da formiga passando, Senhor, obrigada pela formiga. E eu abri o olho e ele estava lá, 10 minutos. Quanto tempo nós passamos orando? Quanto tempo? Nós já somos adultos, os juniores já saíram, né? Se somos adultos espirituais, maduros, 10 minutos é fichinha, não deu nem para introduzir a nossa conversa com o Pai. Queridos, esta manhã nós precisamos retornar para a casa do pão. Nós precisamos fazer um retorno de intimidade com Deus, restaurar o seu tempo de devocional, leitura da palavra, oração, relacionamentos saudáveis, deixar Moabe, deixar hábitos, costumes e se posicionar. Eu acho que nessa tradução usa a palavra decidiu. Noemi decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Ela toma uma decisão. E assim continua o livro de Ruth. Elas retornam então para Belém, a casa do... Repete comigo, Belém,
A casa do pão. Quando elas chegam ali em Belém como viúvas, com o coração, imagina como? Coração todo moído, né? E o contexto judaico, quando alguém passava por um luto, tem várias etapas do luto no judaísmo. 7 dias, depois mais 15 dias, 30 dias. Para cada etapa do luto, algo acontece. E Noemi era do povo de Israel. E geralmente uma viúva, quando ela estava como viúva, ela se vestia como viúva. Ela era identificada como viúva. Então ela retorna para a casa do pão como viúva. Mas a vergonha não a paralisou. Pelo contrário. Ela sabia que ela poderia encontrar consolo. Então eu quero te dizer, a sua necessidade, a sua dificuldade, o anseio do seu coração, o Senhor vai te suprir na casa do pão. Em Belém, o Senhor vai trazer consolo, direção, restauração, é na casa do pão. E aí nós vamos para Ruth capítulo 2, versículo 1, que é o segundo ponto dessa mulher transformada. O segundo ponto diz sobre a dependência da presença do Pai. Nós passamos por um congresso poderoso, gracioso. A graça de Deus nos visitou esse final de semana. A graça, aleluias, a fidelidade de Deus. A generosidade de Deus, a bondade de Deus veio sobre nós. Deus, Ele não é um Deus que retém, Ele é um Deus que flui. A gente que retém. A gente que fica querendo fazer o rio correr mais para a direita, querendo fazer o rio correr mais para a esquerda. Deus não, Ele flui, Ele flui. E nós recebemos isso esse final de semana. E o segundo ponto é a dependência da presença do Pai. Ruth capítulo 2, versículo 1. Espera aí que eu passei meu texto. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso encontrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Queridas, o contexto aqui. Noemi tinha um parente mais próximo. O parente mais próximo do marido dela. Esse homem era rico e influente. Eu vou botar aqui a palavra, ele tinha uma linda e grande fazenda. Ele era um homem próspero. E Boaz aqui é uma tipologia de Jesus. Boaz aqui é o resgatador, ele aponta para Jesus, ele fala de Jesus. E Noemi fala com Ruth, vá para a fazenda colher espigas. E o contexto também aqui do Antigo Testamento, tem uma lei ali em Levíticos que diz que numa colheita, toda espiga que cair no chão era para ser deixada para o pobre, para a viúva e para o órfão. E essas espigas que caíam no chão, o pobre, a viúva e o órfão poderiam pegar para si. Eles não precisavam pagar nada por isso. Essa era a providência de Deus para essas pessoas. E ela vai justamente ali, e ela está ali no campo de Boaz. No campo daquele que seria o resgatador dela. Deixa eu te dizer, quando você se posiciona na casa do pão, na casa de Belém, Deus vai deixar para você espigas que irão cair da colheita dele para a sua vida, para te sustentar, para te abastecer, para te nutrir e para te abençoar. Porque na casa do pão não há aquela coisa assim, é meu, é seu, não, isso é meu, não, isso aqui não pode... Há abundância, a generosidade. No campo de Boaz havia generosidade. Generosidade estabelecida pela lei de Deus. Por quê? Porque Boaz era um homem de Deus.
queridos, eu estou falando tanto queridas, né? Porque o congresso me influenciou. Queridos irmãos, retorne para a casa do pão. O Senhor tem já espigas preparadas para você. E quando nós fazemos isso, nós entramos debaixo da dependência de Deus. A dependência de Deus é Deus dizendo para nós, meu irmão, minha irmã, eu vou providenciar o seu sustento. Homens de Deus, não se preocupem, eu vou trazer, eu vou abrir uma porta, eu vou intervir naquilo que você está precisando. Eu vou providenciar, mas retorna para a casa do pão. E aí, continuando no capítulo 2, vai lá para o versículo 11 e 12. Olha o que acontece nessa fazenda de Boaz. Ruth está lá, ó, catando as espigas que Deus havia permitido a ser dado a ela e a Noemi. No versículo 11 e 12, ela vai encontrar quem, gente? Boaz, Boaz. Abençoado Boaz, o resgatador. Generoso Boaz, influente Boaz, próspero Boaz. Boaz respondeu, aqui eu vou fazer um resumo, tá? Depois que Boaz fica sabendo quem era Ruth e da história de Ruth, ele fala o seguinte: Boaz respondeu, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor, olha o versículo 12. Olha o versículo 12 do capítulo 2. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas águas você veio buscar refúgio. O resgatador recompensa aqueles que vão buscar refúgio no Senhor. O resgatador, Boaz, estava dizendo: Ruth, eu conheço a sua história, eu conheço a sua vida. Você retorna para a casa do pão, você se aliancia comigo, você recebe a minha salvação, você restaura o seu relacionamento comigo, eu conheço a sua vida. Você entra na minha dependência, não mais na força do seu braço, eu conheço a sua história. E eu tenho uma recompensa para você. Eu acho essa liberação de bênção de Boaz tão profético, porque ele diz: contaram-me o que aconteceu com você e com a sua sogra. E ele lança a palavra de bênção. O Senhor lhe retribua. Nós queremos ser retribuídos por homens ou pelo Senhor. Eu falei isso essa semana nesse congresso. Nós queremos a retribuição de quem? O Senhor lhe retribua, que você seja ricamente recompensada. Qual a recompensa que você quer carregar? Qual legado você quer deixar? Qual história você quer escrever? Continuando no livro de Ruth, o terceiro ponto. O primeiro ponto, restaurar a sua intimidade com Deus. O segundo ponto, entrar debaixo da dependência de Deus. E o terceiro ponto, Ruth faz uma virada. Ruth troca as suas vestes. Ruth estabelece a sua nova identidade. Olha o que simbolicamente o capítulo 3, de 1 a 4. Vai lá para o capítulo 3, de 1 a 4. Aqui, de forma simbólica, ela toma sobre ela a nova identidade dela, o novo posicionamento dela. Capítulo 3, versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Muitas pessoas falam assim: Noemi estava querendo casar Ruth. Estava mesmo, gente. Mas ela queria casar com um propósito, como uma resposta do Senhor. E Deus tem um propósito para cada um. Deus tem uma palavra para cada um. Deus tem uma restauração para cada um. Mas aqui é muito mais simbólico, esse casamento aqui é muito mais amplo.
é muito mais amplo do que um casamento físico. Olha só, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Aqui, a lei do levirato, uma lei que foi dada ali em Levíticos, dava, quando algum marido morria, essa mulher poderia casar, né, com o parente mais próximo, para que ele pudesse restituir essa família. E o parente mais próximo aqui era Boaz, era o resgatador, por isso que ele era o resgatador, o remidor, aquele que iria remir essa família, aquele que viria estabelecer, restaurar a honra dessa família. Onde as perdas, as dificuldades, as lutas, as preocupações iriam ser remidas, a honra viria reestabelecer aquela família, a alegria iria retornar para aquela casa na figura de Boaz. Esse era o resgatador. E aqui eu acho muito simbólico quando ela fala: lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa, assuma a sua nova identidade. Ruth aqui, quando ela vai deitar aos pés de Boaz, ela não vai mais como viúva, ela vai como noiva. Ela vai como noiva. Ela não vai mais como viúva. Ela não vai mais carregando uma vestimenta de perdas, de dores, de lutas, de preocupação, de angústia, daquilo que atrapalha o nosso sono. Não, ela se posiciona, ela lava-se, ela perfuma e ela veste a melhor roupa dela que ela tinha e ela vai como noiva. Noiva, a igreja de Jesus. A noiva remida, a noiva lavada, a noiva perfumada pelo cheiro do Senhor Jesus, aos pés de Boaz. Você é noiva. Você, minha irmã, você, meu irmão, você é povo escolhido de Deus, você é povo remido por Jesus. Então, nesta manhã, o Senhor está trazendo ao meu coração e ao seu coração: meu irmão, minha irmã, tome posse da sua identidade, vá aos pés do remidor, Jesus, como noiva, se prepare para viver uma nova história, uma vida transformada em Jesus, por meio de Jesus. Então ela faz isso, e quando ela descobre os pés de Boaz, simbolicamente para ele acordar, ela deita ali. E quando você deita aos pés do Senhor, pode deixar, como diz no texto, Ele lhe dirá o que você deve fazer. Quando Noemi fala: Ruth, vai lá, deita aos pés dele, ele vai te dizer o que você deve fazer. Meu irmão, busca o Senhor. Você precisa de uma direção, você precisa de uma orientação, você precisa resolver algo, não apenas por aquilo que você precisa fazer e Deus precisa resolver na sua vida, mas porque você carece do Senhor, você necessita do Senhor, você anseia pelo Senhor. Busque o Senhor, Ele vai te dizer o que você deve fazer. A esperança no seu coração, a vida no seu coração, para que você levante-se nesta manhã posicionado, sabendo o que fazer. Uma mulher transformada. Ruth capítulo 4, final do livro de Ruth. Ruth capítulo 4, e nós já estamos caminhando para o final. Uma mulher transformada. Ruth capítulo 4, versículo 13 a 17. Lê comigo aqui esse texto. Acho que eu peguei outra versão. Ou eu anotei 13, versículo 13?
Deixa eu ler aqui na minha versão. 4, versículo 13. Versículo 13. Boaz casou-se com Rute e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Aleluias! Uma mulher moabita, posicionada em Cristo Jesus, salva, remida, resgatada pelo sangue de Jesus, dependente da direção de Deus, toma posse da sua nova identidade em Cristo Jesus, tem a sua vida transformada por meio do resgatador, Jesus. Aleluias! Queridos, essa mulher foi bisavó de Davi. Essa mulher entrou para a genealogia de Jesus, porque uma mulher, um homem, uma família posicionada, transformada em Cristo Jesus, restaurada em Cristo Jesus, transforma a sua geração, libera a sua geração, abençoa a sua geração, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, porque Ruth ela gera Obed, que gera Jessé, que gera Davi, e que da raiz de Davi veio o resgatador, Jesus, o nosso resgatador, o nosso remidor, o nosso redentor. Aleluias! Nesta manhã, Deus deseja, finalizando aqui, entre aspas, né? Porque eu acho que não vai acabar não, né? Finalizar a gente não pode terminar o que Deus quer continuar. É Deus quem faz. Mas esse congresso agora, minha irmã, o que você recebeu do Senhor, te reposiciona com novas vestes, para que através da sua vida, a sua geração receba a recompensa do resgatador. Aleluias! A recompensa do resgatador. A honra restaurada, a graça restaurada, a prosperidade do Senhor restaurada sobre a sua vida. A esperança restaurada, novas vestes, novas vestes. E para nós, igreja do Senhor, retorne para a casa do pão, retorne para Belém, retorne com o seu relacionamento com o Senhor, entra debaixo da dependência do Senhor, tome posse das suas novas vestes e aguarde por aquilo que Deus fará na sua vida, na sua casa, na sua família, nesta igreja, prosperando o reino de Deus, vidas salvas através dessa igreja, vidas resgatadas através dessa igreja, vidas transformadas através da igreja de Jesus. Se você decide fazer isso nesta manhã, a seguir o exemplo de Ruth, uma mulher transformada, um homem transformado, uma família transformada, eu te convido, feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça, que nós vamos orar nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o nosso resgatador, o nosso remidor, o amado da nossa alma, aquele que morreu por nós, aquele que nos redimiu, nos reconciliou, nos reconectou com Deus Pai. Tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque tudo é teu, tudo pertence ao Senhor.
E nesta manhã, Deus, eu quero orar com pessoas que estão entregando a sua vida ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, se você quiser orar, ore comigo em seu coração. Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra nesta manhã. E eu quero fazer como Ruth. Eu quero retornar para a casa do pão. Eu te aceito como o meu Senhor, como o meu Salvador, como o meu remidor, o meu resgatador. Não existe outro caminho. O Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Entra no meu coração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito. O Senhor vai ser e será e sempre será o meu único Deus. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos também como povo do Senhor. Nós queremos, ó Pai, restaurar o nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor. Nós queremos aprender a depender do Senhor. Nós queremos assumir, ó Pai, pela graça, as novas vestes de filhos e filhas do Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que a tua direção, que a tua bênção, que a tua paz, que a tua graça, que o teu consolo venha sobre nós e que através da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, a nossa geração seja transformada. O reino do Senhor venha e que nós possamos viver o teu reino pela graça, tomados pela tua autoridade, levando Jesus, vivendo Jesus, distribuindo o pão, a água, o vinho, o óleo, a graça do Senhor. Nós te pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Continue com seus olhos fechados, queridos. Se você aceitou o Senhor Jesus, se você nessa manhã está fazendo um retorno, eu te peço que você possa conversar comigo ou com alguém aqui, mas se você quiser se manifestar, que você possa levantar a sua mão dizendo: Larissa, hoje eu decido voltar para os caminhos do Senhor. Nessa noite eu me posiciono. Você fez essa oração? Você se reposicionou e retornou para os caminhos do Senhor? Levante uma das suas mãos. Em nome de Jesus, amém, amém. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, agora olha aqui comigo. A graça do Senhor, ela é abundante. E tudo o que nós vivemos aqui foi pela graça dele, pelo amor dele, pela bondade dele, pela fidelidade dele. Porque Deus é generoso, gracioso, bondoso, transbordante. O nosso Deus é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Aleluia.